Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do nosso canal. Rapaziada, eu vou contar minha história inteirinha com esse cara aqui, porque vocês pediram no comentário do outro vídeo esses dias atrás. Então antes disso, corre aqui embaixo, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal também, ativa o sininho para você não perder outras histórias como essa que eu vou contar para vocês, que são únicas e exclusivas desse canal aqui. Então para você não perder, já se adianta aí. Bom galera, para quem não sabe, esse aqui é o Papa Romeo Fox Alpha, tá? Esse foi o primeiro R66 que eu voei na minha vida e ele é muito importante porque basicamente o meu nome foi feito através desse cara aqui. Eu fiquei conhecido por muitos pilotos e outras pessoas por causa desse cara aqui e hoje eu vou contar uma historinha. Você vê que a maquete dele dura até hoje, é desde lá da época de 2012 e eu cuido dela com o maior carinho, a não ser quando os meus gatos esbarram em alguma coisa e quebram principalmente o rotor de cauda ou algum suporte do helicóptero. A minha história com esse helicóptero ela é muito legal, porque mais ou menos ali no finalzinho de 2011 eu recebi um convite de um amigo meu que eu dei instrução para ele, ele tinha acabado de comprar um R66. E ele ganhou 2 cursos do Pilot Safety, que é um curso que a Robinson proporciona para pilotos específicos. Então quando você compra uma máquina, você ganha um. Nesse caso ele conseguiu 2 cursos desse aí. E ele me chamou para ir junto. Eu não tinha nenhuma pretensão de voar R66 ainda, mas eu queria fazer esse curso porque eu queria melhorar o meu currículo e eu queria já estar pronto para quando começasse a chegar os R66 no Brasil, eu já tivesse com o meu currículo pronto. Mas eu tomei um balde de água gelada quando eu fui tentar tirar o meu visto americano e eles negaram o meu visto e eu não consegui ir. Eu acho que Deus faz as coisas do jeito certo, ele desenha tudo do jeito certo, então não fica muito chateado quando as coisas não saírem bem do jeito que você quer. Pode ter certeza absoluta que Deus está guardando uma coisa melhor para você. E foi basicamente isso que aconteceu. O dinheiro todo que eu juntei para ir para a viagem, já que ninguém estava pagando para mim, eu acabei comprando o meu Civic SI, que é bem conhecido aí, todo mundo conhece meu Civic SI da época lá, foi um dos primeiros carros turbo que tem. Inclusive tem fotos dele com o Fox Alpha, com esse R66 que eu vou mostrar para vocês ao longo do episódio. Se passaram alguns meses, eu já estava na instrução, já fazia basicamente 2 anos e pouco, e vários dos meus alunos que estavam lá, alguns mais velhos, outros mais novos do que eu, já estavam arrumando emprego em plataforma de petróleo, para outras empresas, outros ramos, táxi aéreo, até mesmo pilotos executivos, pegando R44 novinho, chegado da fábrica, e eu ali com um monte de hora já acumulada, um monte de experiência de R22, de R44, voando para vários lugares do Brasil, dando instrução, fazendo navegação, fazendo tudo, e não chegava a minha hora, e eu realmente estava começando a ficar cabisbaixo, porque eu estava pensando que talvez aquilo não fosse para mim, e talvez eu não tivesse tendo a mesma sorte que meus amigos. Foi então que um grande amigo meu, Campos, ele pediu para dar uma força para ele e ele tinha acabado de assumir um R44 zero bala que chegou dos Estados Unidos. A matrícula era Bravo Tango Oscar, tá? O famoso BTO. Ele começou a voar e aí ele pediu uma força para mim e tal. Fui lá, dei uma força para ele, fiz um voo com ele, dei toda a instrução para ele de graça, né? Queria que ele assumisse a máquina bem tranquilo, bem confiante. E na volta, quando a gente estava voltando para o hangar, eu pousei lá e, para minha sorte, um conhecido meu, do Bravo India Sierra, estava com um novo comprador de R66 passeando com ele, os dois acabaram se conhecendo lá na Tucson, e aí ele viu eu pousando, ele falou para um amigo meu que estava encostado no hangar, o Eduardo Elite, que é um amigo nosso aí que voa Colibri, ele até tá devendo um episódio com a gente aí para mostrar todo o acionamento do Colibri, pré-voo e tudo mais, enfim. Aí ele chegou para esse meu amigo e falou assim, cara, quem que é esse menino aí que tá voando? Aí ele falou, um amigo nosso, Vitor Hugo, voa bem, tem bastante experiência, ele tem a cara de menino e tal, mas ele tem bastante experiência, já tá aí no ramo já faz alguns anos. Ele falou, olha, gostei do jeito com que ele chegou no hangar e pousou. Dá o meu cartão para ele e pede para ele me ligar ainda hoje porque eu comprei uma aeronave nova e eu quero que ele seja o meu piloto. Foi aí que esse meu amigo veio me contar, naquele primeiro momento você fica, beleza, tá bom, né? Eu não levei muito a sério e liguei no mesmo dia pro cara, o cara falou que estava ocupado em reunião, mas que ele queria muito conversar comigo e se fosse possível para eu ligar mais tarde. Foi aí que eu liguei para ele mais tarde e ele contou que ele tinha comprado um R66 novo e que ia chegar dentro de alguns dias e ele queria me testar, né, fazer um voo comigo e convidou para que eu fizesse um voo com o Wagner, que era esse amigo dele, que era o dono do Bravo India Sierra. E aí eu falei, bom, se ele vai me colocar para voar lá, o emprego tá garantido, porque se ele fosse perguntar outras coisas, fosse para um outro lado, talvez tranquilo, mas na hora que me põe para voar, cara, se tem um negócio que eu sei fazer no mundo é voar. Aí eu já fiquei tranquilo.
Tomei uma surrinha ali do R44 Raven 2 para ligar ele, porque todo 44 Raven 2 é chato de ligar, quem voa sabe que é dificinho, afoga, é chato, enfim, mas deu certo. Liguei a máquina, decolei, ficou satisfeito, fizemos autorrotação, fizemos tudo, e aí eu tava com o emprego garantido. Assim que chegou essa máquina, eu recebi ela da fábrica, né, recebi e assinei tudo, do revendedor, né, da Audi Helicópteros, inclusive se você tem vontade de adquirir algum helicóptero usado ou até um 66 novo, alguma coisa, ó. A maquetinha você ganha junto da Audi aqui, eu não sei se está ao contrário para vocês aí, mas a maquetinha você ganha da Audi quando você adquire a máquina zero, e essa maquete veio da Audi Helicóptero. Vou deixar o telefone deles e o número deles tudo aqui embaixo na descrição para vocês, tá? E não esquece de mencionar o canal VHD dizendo que vocês viram eles lá, beleza? Bom, recebi toda a máquina, aí eu tinha um segundo problema. Pouquíssimas pessoas no Brasil tinham a licença para voar R66. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu não tinha para onde correr, eu tinha que me virar nos 30. Como eu não tinha conseguido ir no ano passado lá para a fábrica fazer o curso e tá pronto, eu não tinha o laudo da fábrica para dizer que eu estava apto a voar, eu tive que correr atrás dessas pessoas que tinham. Foi aí que eu cheguei no piloto no Rangel, que era um cara já muito antigo, eu já tinha até voado na escola dele no meu PP. Em outro episódio, eu contei um pouquinho dessa história, como foi minha trajetória nas escolas que eu passei, as máquinas que eu voei, eu falo um pouquinho deles, vou deixar no canto superior direito aqui para você esse episódio que tá bem legal, beleza? Assiste lá. E também um outro cara chamado Plínio, né? E aí eu conversei com os dois, o Rangel estava bem ocupado de horário, o Plínio conseguia me dar uma atenção maior e basicamente não tinha muita coisa didática ainda. Então basicamente chegaram para mim e falaram, olha, tá vendo esse R66 aqui? Ele é basicamente um R44 grandão, beleza? Leva um pouco mais de gente, tem a turbina aqui atrás, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Subimos lá, fizemos treinamentos, fizemos as horas de voo. Tem até uma foto aí da minha primeira hora de voo. Mentira, não era a minha primeira hora de voo. Era uma das minhas primeiras horas de voo que eu tava fazendo. Tava até com o instrutor do lado, com o GPS ali no meio, com plástico ainda e tudo mais. Não liguem pro meu cabelo, nessa época o pessoal me chamava de Kaká, falava que eu era parecido com o jogador, me chamava de Justin Bieber, me chamavam de um monte de apelido. Coloca aí embaixo também o apelido que você acha que você deveria me chamar com essa foto, com esse cabelo horroroso que vocês estão vendo na tela. Lembrando que isso já faz, galera, pelo menos uns 7, 8 anos, tá? Então dê um descontinho aí. Com muito esforço, consegui fazer tudo, consegui convalidar essa carteira na ANAC com a assinatura desses pilotos que já tinham a licença para poder voar essas máquinas e comecei a voar. Como não tinha muito R66 no mercado brasileiro, muita gente vinha me procurar para fazer voo de demonstração, porque estava querendo adquirir uma. E como foi adquirido na Audi, eles sempre pediam para fazer alguma demonstração com alguma pessoa e tudo mais. E novos pilotos que estavam chegando, né, os patrões, os donos, estavam comprando R66 novo e ele precisava tirar a licença. E esses caras, esses pilotos vinham me procurar para poder dar o treinamento para eles, ensinar emergência, ensinar o acionamento, tirar todas as dúvidas. E eu, cara, eu cansei de ensinar essa galera a acionar o 66. Nessa época era um bafafá, que queimava muito fácil a turbina, que não sei o que. Na verdade, cara, era só seguir um procedimento, tinha negrito lá para fechar a manete e deixar a mistura fora, né, sem estar aplicada. E não tinha muito segredo, eu não conseguia entender por que tanto daquele negócio complexo que todo mundo tava. Enfim, dei instrução para uma pancada de gente, vários dos pilotos de R66 e hoje, se a gente for lembrar, tem muita gente que fez o curso comigo, enfim, que fez toda a instrução comigo, que eu ensinei. Tanto que o Maurício Spinelli, nosso grande amigo lá do Rio, o dono da máquina que ele voava do JAF, fez o treinamento comigo e o piloto que veio antes do Spinelli também fez o treinamento comigo e passou o treinamento para o Spinelli. Então assim, cara, isso foi bem nos primórdios mesmo, foi lá no comecinho e foi bem legal porque eu acabei conhecendo muita gente, eu acabei ficando conhecido por causa do R66 e muita gente vinha falar comigo e isso aumentou demais a minha rede de relacionamento com os pilotos da área, né? Isso foi muito bom para mim no começo. Fiz diversas missões, tá? Basicamente a minha missão que eu fazia mais com esse helicóptero era sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Essa pessoa para quem eu trabalhava, ela tinha escritório de advocacia. Então, ele tinha o escritório aqui em São Paulo, que era uma operação nova, e tinha operação forte já lá no Rio. Então, a gente ficava muito nesse trajeto. Como vocês sabem, helicóptero que voa visual, no caso do R66 e várias outras aeronaves, para transitar entre São Paulo e Rio, a gente passa muito por Serra do Mar. E aí, cara, nem sempre você pega a condição de tempo que você gostaria de pegar. Então eu peguei diversas condições difíceis, de tipo, o cara precisar ir e eu falar para ele que o tempo estava ruim e a gente ficar, olha aqui, olha ali, o que é uma situação muito perigosa. Tem muita gente que acaba desorientando e vindo a causar um acidente por causa desse tipo de coisa. Várias vezes a gente cruzou
serra nos mínimos, às vezes ia até quase a serra lá, depois lá de Resende, batia lá e estava fechado, tinha que voltar. Enfim, a gente voa demais com essa máquina. Pra vocês terem uma ideia, esse emprego no Fox Alpha durou 1 ano. Eu fiquei exatamente 1 ano. Eu entrei entre fevereiro e março de 2012 e saí entre fevereiro e março de 2013. Eu fiquei exatamente 12 meses com ele. Foi muito importante porque eu voei quase 440 horas só nessa máquina. Essa margem é muito alta para um piloto executivo, tá? Geralmente os pilotos executivos voam de 10 a 15 horas no mês. Quando voa muito, voa 30 horas. Então se você fizer uma margem, você vai achar um número muito alto aí, tá? Só para vocês entenderem o quanto a gente voava. Era meu primeiro emprego executivo, eu estava ganhando ali um salário razoável nessa época aí. Eu tinha ali meus 20 e poucos anos, então era o meu primeiro emprego concreto que eu podia ter dinheiro. E eu lembro, cara, que assim, eu tava acostumado com uma referência tão menor que eu ganhava meu dinheiro, eu ajudava em casa, eu comprei meu carro, eu troquei de carro na época, eu tava com SI, eu tava com um monte de coisa acontecendo. E cara, eu lembro que eu gastava, eu ia passear com meus amigos, eu enchia o tanque, eu fazia tudo que eu tinha vontade e eu olhava na minha conta todo mês e eu ainda tinha dinheiro lá. Era um negócio maluco, cara, que saudade disso. Rapaziada, é uma coisa que muita gente não sabe ainda da nossa área de membros, tá? A nossa área de membros, rapaziada, é uma forma com que eu tenho de ter um contato melhor para as pessoas que ajudam o canal. Então logo aqui embaixo, se você tiver no Android e no PC, tem um botãozinho escrito Seja Membro, tá? E caso você esteja no iPhone, na descrição desse episódio tem um linkzinho lá para você se tornar membro, tá? O que você ganha com isso? Você recebe conteúdo adiantado, a nossa área de membros tem bastante coisa de conteúdos que outras pessoas do canal não recebem. Você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, então nosso grupo do WhatsApp tá todo mundo lá, a gente faz reunião mensal, a gente sai para comer pizza, hambúrguer, a gente sempre tá marcando muita coisa, além obviamente do conteúdo adiantado e de coisas que rolam aí, brincadeiras que rolam e descontos especiais, ingressos em feiras de aviação de graça, em várias coisas que a gente tá elaborando aí para trazer um benefício para você que é membro aqui do canal, beleza? Então não esquece de virar membro aí, tamo junto, vai ser bem legal. Por voar tanto com o meu chefe, com esses treinamentos, com essas demonstrações, eu acabei adquirindo hora muito rápido do 66 e junto com elas vieram várias coisas, então todo mundo me ligava para tirar dúvida. Eu lembro até uma vez que o Cauê, um grande amigo meu, tava voando um R66 que eu tinha dado treinamento para ele, que tinha chegado para ele, que o ex-patrão dele tinha comprado, e ele falou: Vitinho, eu tomei um susto, tava voando, cara, tava mais ou menos uns 100 nós, 120 nós, começou uma vibração no helicóptero, eu achei que ia cair. E aconteceu a mesma coisa comigo. E nessa hora você tem que se manter muito calmo. Pra você ver, olha só, a vibração era tão alta, parecia que tinha uma coisa solta e tinha alguma coisa desmontando na transmissão do helicóptero. Não era nada disso. Todo Robinson tem como se fosse uma lingueta que você regula a entrada de ar, que tem uma aletinha atrás do painel que abre e fecha, tá? Como o R66 adquiria uma velocidade maior do que o R44, essa aleta ela abria dessa forma, eram duas aletas. Só que o que segurava ela era só o lado direito, então o lado direito ficava solto. E o que acontecia? Isso vibrava e fazia barulho. E isso assustou muita gente no começo, assim como várias outras coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, desenvolvendo e descobrindo, voando bastante com o helicóptero. Uma coisa que eu fui descobrir depois de muito tempo, a aeronave ela ficava baseada no Helicentro Morumbi. Inclusive eu tenho várias fotos lá, inclusive eu fiz um ensaio da Full Power na época que meu SI era turbo e saiu na revista da Full Power, a gente tirou as fotos lá junto com o helicóptero, ficaram muito legais, vou colocar as fotos aí na tela pra vocês. Como eu era muito novo, muito molecão, tinha muita gente que me criticava enfim, da forma com que eu fazia, da forma com que eu decolava e tal. E uma vez eu fui decolar, fiz o pré-voo todo, fui lá pra sala VIP, tomei uma água e voltei. Quando eu voltei e sentei na máquina, quando eu fui ligar, a mistura estava colocada e eu lembro que eu tinha tirado aquela mistura. Né? A mistura, quando eu digo, é o combustível estava aplicado e o R66 não pode, nenhuma turbina pode estar com o combustível aplicado logo no começo, senão você queima ela. Eu lembro que eu comecei a ligar, ele já fez o barulho da turbina, eu já já fui entendendo o que estava acontecendo, aí eu fiquei na minha cabeça, pô, tem alguém talvez querendo me prejudicar aqui, porque isso aqui não estava desse jeito quando eu deixei. Beleza. Numa outra segunda vez, eu com o meu chefe do lado e tal, na hora que a gente fez todo o pré-voo, na hora que eu fiz o check de cabine, na hora que a gente foi decolar, ele falou assim: Vitor, pega a mala que tá embaixo do teu banco. Aí eu falei: ah, beleza. Aí eu só soltei o cinto, fui lá, levantei o banco, peguei a mochila e dei pra ele, sentei de novo. Ou seja, eu não saí de lá da máquina, eu tava ali. Na hora que eu fui ligar, adivinha? Mesmo problema de novo. O que acontecia, galera? Quando você empurrava o banco pra frente, a quininha do banco batia na mistura e empurrava ela um tanto assim pra
dentro. Era o suficiente para a máquina estar com a mistura rica. Isso poderia dar um prejuízo de até 70 mil dólares pro dono, né? Então era uma coisa muito séria que acontecia. E aí, enfim, fui anotando todas essas coisas, tudo que foi, e fui avisando os pilotos que essas coisas aconteciam. E a gente foi mudando ao longo do tempo, passando isso para Robinson e tudo mais. E aí chega uma época bem legal da minha vida. Ali, mais ou menos em setembro de 2012, eu consegui ir para Robinson, lá na Califórnia, que era um sonho para mim. E eu consegui através desse emprego que eu tava. Lembra que eu comentei para vocês que toda máquina que era comprada você ganhava um curso para poder fazer? Pois é, o do Fox Alpha ninguém tinha usado ainda. Foi aí que eu catei lá, conversei com o meu chefe, a gente esquematizou tudo e eu fui pra lá. Nessa época, galera, ninguém me ajudou aí, eu fui com o meu próprio dinheiro, o que foi pra mim mais legal ainda, porque eu fui com os meus próprios recursos, com o dinheiro que eu ganhei, eu guardei, eu fiz tudo e eu fui pra lá fazer esse curso. A única coisa que foi pago já foi, obviamente, por o helicóptero ter sido comprado com a Audi disponibilizava esse curso para o piloto ir. O resto, tudo foi por minha conta, passagem, absolutamente tudo. E aí eu consegui meu visto americano, porque dessa vez eu tinha carteira assinada onde eu trabalhava. Lá na instrução a gente não tinha carteira assinada, a gente era freelancer lá. E aí dessa vez ficou mais fácil de comprovar um vínculo no Brasil e o consulado americano autorizou e eu fui pra lá. Tem várias fotos aí, várias fotos da gente na fábrica. Inclusive eu tenho grandes lembranças com o nosso grande amigo Giovanil, que voa lá em Goiânia, que foi um dos primeiros pilotos de R66 aqui no Brasil. A gente ficou junto lá, também o nosso grande amigo lá, o Caio Pompeu, que a gente gravou, foi muito legal essa época aí. Eu fiquei doente lá, eu peguei uma virose lá, pra você ver que toda a sorte pra pobre é pouco, né? Não, mentira, é o contrário. Todo azar pra pobre é pouco, né? O cara consegue a primeira vez sair do país dele, pagando tudo sozinho, fazer tudo, o cara ainda fica doente lá, sem plano médico, sem nada. Eu fiquei tomando ibuprofen basicamente todos os dias para conseguir me manter em pé, porque eu estava realmente muito mal, mas foi muito gratificante voar na Robinson, conhecer, voar com os pilotos lá, fiz amizade com todo mundo lá, descobri várias coisas, foi muito legal lá esse contato que eu tive. Inclusive eu já contei essa pequena parte da minha visita na Robinson, eu já contei para vocês em outro episódio. Bom, voltando para cá, tentei passar um pouquinho pro meu chefe do que eu tinha aprendido lá, dos voos que eu tinha feito. Cara, eu passei já muitos apuros nesse helicóptero, porque a gente pegava realmente muito tempo ruim em serra, como eu falei pra vocês, e muitas vezes era uma rotina muito doida. Eu saía de São Paulo 6 horas da manhã, ia pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a gente esticava até Espírito Santo, do Espírito Santo a gente voltava pro Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro voltava pra São Paulo, ou às vezes fazia São Paulo, Rio, São Paulo no mesmo dia. Então, cara, cada trajeto desse aí é por volta de 2 horas, tá? Então a gente voava muito, muito, muito. Isso às vezes quando eu não fazia São Paulo, Rio, eu chegava lá, dava treinamento para alguém, ou fazia Rio, São Paulo, fazia treinamento para alguém. Com esse meu chefe, a gente morou durante um mês e meio mais ou menos em Angra. Então a gente ficou no meio do caminho para os dois lados, no meio do caminho para São Paulo, mais perto obviamente do Rio do que São Paulo, mas vira e mexe a gente saía da casa direto. Inclusive tem foto aí, ó, tem muita coisa legal dessa época aí. Também quem me deu uma força imensa nessa época aí foi meu grande amigo Celião, que voava o Delta Uniforme. Inclusive a gente tem foto aí com o Delta Uniforme voando ele também. Então eu tenho só agradecimentos para fazer aos nossos amigos aí cariocas aí. E depois de tudo isso, as coisas foram acontecendo. Eu conheci a Carol no final do ano de 2012, eu tava apaixonado por ela lá, a gente tava ficando junto sempre. Fizemos várias coisas juntos e tal, e mais ou menos em 2012 veio uma coisa que eu não gostava, né? A gente teve um desentendimento aí, meu ex-chefe, mas coisa boba assim, nada muito preocupante, e enfim, eu achei que estava na hora de eu seguir o meu caminho, né, longe do Fox Alpha, pedir demissão, sair do emprego para buscar outras coisas, buscar outros horizontes, outras máquinas e tal. Essa máquina, ela não ficou com um piloto específico, ficaram vários freelancers cuidando dela, o que reduziu o nível de cuidado e manutenção drasticamente, porque ninguém tomava cuidado do jeito que eu tomava, olhava tudo direitinho, todos os procedimentos, todos os voos, e ninguém conseguia manter um histórico. Então, por exemplo, quando você é piloto da máquina específico, você presta atenção em cada detalhe dela. Quando muitas pessoas ficam voando, nem sempre o cara consegue ter esse feeling de perceber. Isso não é nem culpa do piloto, porque realmente não dá mesmo. Porque às vezes ele deixou uma coisa de um jeito, veio outro piloto deixou outra de outro, um colocou óleo, o outro não colocou, então realmente complica um pouquinho as coisas. Enfim, eu saí do emprego, fui buscar outras coisas,
mas assim, eu guardo esse helicóptero aqui no coração com muito carinho, porque ele foi muito importante na minha vida. Eu diria até mais importante do que o IBG. Todo mundo aqui conhece o IBG, todo mundo é da época do IBG, porque vocês me conheceram por causa do IBG, porque eu comecei a soltar vídeos, mas na verdade a minha carreira começa muito antes do IBG, porque depois do Fox Fox Alpha veio ainda depois o Mike Tango, que eu fiquei mais um tempão ainda com ele lá. Bom, galera, se você quer saber alguma coisa a mais, alguma coisa específica desse helicóptero, se vocês querem saber alguma coisa a mais, cara, comenta aqui embaixo, deixa pra mim aí tudo que você quer saber sobre essa máquina. Bom, rapaziada, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho, tá? Pensa bem na ideia de ser membro aqui do canal e de dar o likezinho aí antes de sair do vídeo. Vou deixar outro episódio aqui pra você no meu canto direito, que é o episódio que eu conto uma história muito doida que aconteceu com o Fox Fox Alpha quando eu tava voltando do Rio. Eu peguei um tempo horroroso. Dá uma olhada nessa fotinha aqui, ó. Olha que tempo ruim. Pois é, foi isso que eu peguei e eu conto tudo nesse episódio aqui. Tamo junto, continua assistindo lá no nosso canal, vai ser bem legal. Tamo junto, valeu, é nóis.